Vamos lá. Então, o evangelho de hoje é Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. Então, é o último do tempo comum. Na próxima semana, na outra já começa a preparação para o Natal, tempo do Advento. Então, vamos nos preparar para esse encontro. Feche os olhos um pouquinho. Busquem se colocar inteiramente nas mãos do Pai, de uma forma simples, humilde, pequenos, se esvaziem. É o esvaziar-se no sentido de tirar de cada um de nós aquilo que está atrapalhando, esse encontro com o Pai. E também é o sentido de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Só Deus basta, não preciso de mais nada para ser feliz. É o meu Deus e o meu tudo. Então, convide Ele a entrar em cada um de nós, fazer essa morada definitiva, que Ele possa reinar realmente aqui na nossa existência, nesse mundo. E nesse entrar, convide Ele, e peça para que Ele venha nos animar nessa noite e aumentar um pouco mais a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender nesse Santo Evangelho que Ele quer nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, E, em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro e pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o meio do Espírito, e gozemos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então, falando novamente, Mateus capítulo 25, versículo do 31 até o 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos
lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, busquem ler novamente Mateus capítulo 25, versículos do 31 até o 46. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto, deu para dar uma lida? Acho que já deu, Luiz, para todo mundo ler. Acho que já deu, né? Então tá bom. Vamos... Deu, né, Kelma? Então vamos partilhar, né? Eu vou dar um início bem rapidinho e depois vocês continuam, depois nós voltamos conforme for necessário, tá certo? Então o evangelho de hoje, né, mais uma vez vem falar sobre o reino de Deus, que nós já vimos, né, nessas semanas que se passaram, quantas coisas bonitas, né, que nós refletimos sobre o reino de Deus, a importância, né, de cada um de nós participarmos desse reino, né, deixar realmente que Jesus, que Deus, né, possa reinar na nossa vida, né? Então daí vem o sentido da nossa existência, que nós refletimos bastante, que é o procurar seguir Jesus bem de pertinho, não é verdade? Para sermos na nossa vida esse Jesus, né? Para que aqueles que estão à nossa volta possam perceber a presença de Jesus através da nossa ação, né? Da nossa vida. Então, quando Jesus vem colocar para nós, né, esse evangelho e faz essa separação aí das ovelhas, dos cabritos, né? Então, essas ovelhas são aqueles que buscaram imitar ele, né? E buscaram imitar Jesus, se aproximaram de Jesus, né?
Então nada mais é fazer aquilo que ele fez, né? Então com toda certeza ele foi ao encontro dos pobres, ele foi aos encontros daquele que passa fome, ele foi ao encontro daqueles que estavam nus, ele foi ao encontro daqueles que estavam presos, enfim. Jesus é aquele que serve, né? Que mais serviu, que foi ao encontro dessas pessoas que estão na margem, né? Aqueles que estão mais assim precisando ser acolhidos, né? Então ele não vai atrás daqueles que precisam, como ele mesmo falou, né? Ele vai atrás daqueles que estão com problema, né? Aqueles que estão doentes, né? Aqueles que estão precisando realmente, né? Então todas essas passagens que ele coloca aqui, né? Então Jesus com toda certeza estaria fazendo, né? Então nós, como seguidores de Jesus e buscando fazer aquilo que ele fez, né? Então também é a nossa obrigação também servir, né, o máximo possível. Então fica bem claro, né, esse evangelho para cada um de nós, né? E quando nós por algum motivo não aceitamos viver nesse reino, preferimos viver o reino do mundo, né? O reino do mundo é o contrário, né? O reino do mundo prevalece o egoísmo. Então, cada um pensando em si, nos seus prazeres, na sua vida, né? E não, de forma alguma vai pensar no outro, né? Não pensa ir ao encontro do outro, ajudar o outro, de forma alguma. Então é assim que acontece o reino do mundo, né? Então Deus, Jesus, não reina, né, nesse mundo quando nós falamos não para Ele. Então Ele também não vai reinar em cada um de nós, não se fará presente em nós quando nós não queremos que Ele esteja presente, né? Fazemos as coisas do nosso jeito. Daí é colocado para nós de muitas maneiras, né? Que quem aceita, que quem participa desse reino é bem-aventurado, é feliz, né? Ele se encontra. Não tem coisa melhor no mundo do que viver esse reino, né? Fazendo acontecer a vontade de Deus. E mais uma vez mostra que nesse evangelho, aquele que não aceita, né, essa proposta de vida, não aceita viver nesse reino, não aceita imitar Jesus, buscar ser Jesus, né, não aceita esse caminho do amor, é claro que vai ser uma pessoa que sofre, né, que vai sofrer e vai fazer com que os outros também sofram, né? Isso é viver no inferno, né? Que ele está colocando para nós aqui hoje, novamente, mais uma vez, né? Olha quantas maneiras, vocês perceberam? Quantas maneiras diferentes que Jesus vem falar desse reino, né? Vocês lembram das historinhas que foram contadas, né, Ilza? Quantas historinhas diferentes, né? Uma atrás da outra, onde ele vem achar meios diferentes para nos ensinar, né? E fazer com que cada um de nós possa entender e viver esse reino. Então essa aqui de hoje é mais uma, né? Nós estamos encerrando esse tempo comum e agora nós vamos começar o advento, né? Já na outra semana, preparação para o Natal, preparação para a vinda de Jesus, né? E daí temos que estar atentos mais uma vez, né? Vai chamar nossa atenção para estarmos atentos nessa caminhada e não nos desviarmos, né, desse caminho. Então a liturgia da igreja é linda, maravilhosa e vai, né, para aqueles que estão seguindo de perto, como nós estamos buscando fazer, né? Ela vai nos ensinando e quem sabe nós vamos um dia, né, aos poucos vamos aprendendo e seguindo esse caminho tão bonito que Jesus deixou para nós, né? Então vamos lá. O que vocês querem colocar? Tem muitas coisas bonitas aqui que podem ser, né, refletidas. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Bom, vou começar, eu não vou ficar por último não. Isso, vai lá. Bom, esse evangelho aqui, assim, que eu consegui entender que Jesus fala para nós nesse evangelho, que pra gente ter uma visão, né, um olhar mais aguçado, né, um olhar diferente, né, um olhar tipo assim, mais atento, né, ao nosso próximo. Aí que eu pude entender que ele fala que é pra gente ter mais misericórdia, compaixão com essas pessoas,
aqui, tipo assim, essas pessoas que eu pude entender aqui, né, que ele fala aquele que esteve com fome, com sede, mas não é somente esse com fome levar um alimento, ou aquele com sede dar um copo d'água. Que eu pude entender, é um olhar mais, esse com sede, com fome, mais além disso. Aquele que esteve preso não é aquele que está somente na cadeia lá, aquelas pessoas que estão presas em alguma coisa, em um vício, ou alguma coisa assim. É um exemplo, né? Então, que eu pude entender, que ele fala para nós termos mais misericórdia, compaixão com essas pessoas, e ter um olhar mais atento, né? No mundo de hoje, onde nós vivemos, às vezes esse olhar essas pessoas estão muito mais próximas da gente. E aí que eu pude entender mais um pouquinho assim, que ele fala igual no Evangelho da semana passada, para nós colocarmos os nossos talentos a serviço, né? Os nossos talentos, as nossas vocações, para a gente poder tentar fazer aquilo que ele está falando aqui, né? Estive com fome, estive com sede, né? Às vezes, aí você vê aqui embaixo, aqui, né, que fala das ovelhas e dos cabritos, aí eles vão te perguntar, né? Mas aonde que você estava? Né, que nós fizemos isso. Então, essas pessoas que perguntam onde que você estava, essas pessoas que estão no mundo de hoje e são desapercebidas com as coisas com as coisas de Deus, estão afastadas e não conseguem enxergar, né, isso que Jesus está falando, que ele fala no Evangelho, que ele fala para cada um de nós, né? É isso que eu pude entender esse Evangelho de hoje. Muito bem, Wagner. Quem mais? Fique à vontade, quem quiser falar. Então vou falar agora, também não vou ficar por último. A gente percebe nesse Evangelho claramente, né, que a gente tem que cuidar do nosso irmão, né? Isso ele deixa nessas parábolas que a gente jamais pode esquecer, né? O nosso olhar tem que ser para o nosso irmão, tem que ser para o outro, né? A gente tem que viver para o outro. Essa semana aconteceu uma coisa assim muito linda, coisas tão pequenas, mas que é um sentido. Essa semana nós montamos o presépio lá da Matriz, né? E nós usamos as tábuas, as coisas que estavam lá na construção da igreja. Aí eu conversei com o engenheiro, ele me arrumou 2 moços, um de Rondônia, outro não sei de onde que veio, que estão trabalhando aí na construtora, né? Eles moram todo mundo junto, sabe aquelas coisas assim que vêm de longe, né? E o moço me arrumou, o engenheiro me arrumou 2 para carregar as madeiras, para cortar e tal, né? E ontem, quando o presépio estava pronto, eu chamei eles 2. Eu falei, olha, vocês 2, vocês são responsáveis, né? Do presépio estar pronto. Gente, eu queria que vocês vissem a alegria desses 2 moços. Como eles ficaram, como eles se sentiram, olha, eu tenho até vontade de chorar. Como eles se sentiram importantes, sabe? Então, assim, a gente realmente, hoje em dia, a gente não olha o irmão, né? A gente, a sociedade, hoje se vê tanta coisa e não vê realmente as pessoas, né? A gente não vê realmente as pessoas. Que nem esses 2 moços, são 2 moços que vieram de longe para ganhar algum dinheiro, para voltar para a terra deles. E quando eles viram, eu falei que eles tiveram uma participação, né, no presépio. Nossa, a alegria desses 2 moços. Então, assim, a gente tem que ver nas pequenas coisas. Jesus mostra isso para nós, né? E que a gente tem que ver o outro como irmão mesmo. Não importa de onde ele vem, de onde ele está, o que ele está fazendo, né? É um ser humano. E esse Evangelho é claríssimo, né? Para mim é muito claro. Ele deixa claro que para mim ir para o céu, eu tenho que cuidar do meu irmão. Então é um pouquinho isso. Agora é os outros. Muito bem, seu irmão também é o gatinho, né? É o cachorrinho, né? São as plantas, os animais, né? São toda a criação também. Quem mais?
Quem mais? Ixi. E os amigos? Cadê os outros? Ninguém quer falar. Eu vou então, Luizinho. Aí, tá bom. Vamos lá. Complicado, hein? O evangelho é complicadinho. Parece que é simples, mas não é muito simples, não. É fácil de ser lido, bonito, mas é difícil de ser cumprido, né? Como tudo aquilo que a proposta do evangelho é, né? Não é fácil, né? É difícil. Mas nós estamos aqui para exercitar isso e nos convertermos diariamente, porque a gente vai tropeçando todo dia. A gente dá uma tropeçadinha ali, uma tropeçadinha lá, né? Mas é bom que no fim do dia, a hora que a gente vai dormir, fazer aquela oração, a gente dá uma pensada, né? Nossa, podia ter feito diferente, né? Amanhã fazer diferente. Tentar melhorar amanhã, né? Não é verdade? Mas como nós somos humanos, né? A gente vai errando e vai procurando acertar. Então, o último julgamento, lógico, que é uma explicação parabólica, né? Uma parábola, né? É metáfora, né? Ele usa umas expressões parabólicas, né? Mateus, que é próprio dele, né? Mas é um texto metafórico, ele faz uma metáfora, uma comparação que é assim para ser entendido. Esse é o objetivo da metáfora. Contar alguma coisa de um modo que seja absorvido, que seja assimilado, né? Esse é sempre o objetivo de Jesus quando ele usa essas falas, né? Principalmente para aqueles que estão perto dele, né? Então, assim, uma frase que, assim, eu acho que ela resume: ninguém pode amar a Deus sem amar os necessitados. Aquele que tem fome, aquele que é injustiçado, aquele que está excluído, aquele que está marginalizado, né? E isso de uma maneira sem discriminar. Porque às vezes você fala em pobre e marginalizado, a gente sempre arruma alguma coisa para justificar aquilo. Ele é vagabundo, ele não sei o quê, enfim, a gente arruma um monte de coisa. Não adianta. Para Deus, e Jesus vem falar exatamente isso. Esse amor é incondicional. Eu concordo ali com o Wagner quando ele fala de compaixão e misericórdia. Misericórdia e compaixão são frutos do amor. Misericórdia e compaixão não discrimina o necessitado, aquele que tem fome, aquele que está preso, enfim. Não se pergunta o porquê. A gente vê a situação e tenta reverter isso. Essa situação de marginalizado, com fome, abandonado, é tudo sinônimo de exclusão. De certa forma, eles estão excluídos às margens da sociedade. Jesus é bem direto quando ele fala: meus irmãos mais pequeninos, cita lá aqueles que vão para o reino bom, e vai falar de novo lá quando ele vai falar da separação, de novo, meus pequeninos. Esses pequeninos são exatamente esses excluídos. A gente não tem como ignorar, né? A sociedade, desde o tempo de Jesus, é assim, não mudou nada, né? Continua olhando para os marginalizados, para os excluídos, como vagabundo, todos os adjetivos que justificam aquela condição, mas nenhuma ação para mudar aquilo. Lógico, ninguém vai conseguir corrigir o mundo, mas se cada um dos cristãos realmente levar essa questão do amor adiante, né, a coisa pode melhorar, o mundo pode ser melhor, né? Seria muito melhor se todo mundo absorvesse, independente da fé, da religião que cada um crê, né, praticasse essas verdades do Evangelho, né? Essa vida em comum. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo planeta, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Como a Ilza falou, nós temos os direitos, né? Mas também nós temos as responsabilidades por aquilo que nos foi dado de graça, né? Então a gente vê essas coisas que muitas vezes eles acham que não estão atacando o próximo, mas quando você desmata, quando você queima a floresta indiscriminadamente, quando você polui os rios, né, joga essas pessoas que não têm condição à margem, morar em um barraco, de certa forma nós estamos indo contra a vontade de Deus, nós estamos indo na contramão do Evangelho, não é verdade? Então a gente tem que ter esse olhar, né, para os que sofrem com essas condições, né?
Ninguém gosta de ser pobre, de ser marginalizado, de ser viciado em droga, dependente químico. Ninguém gosta disso. Eu acho que todo mundo queria viver numa condição boa. Que essa é a vontade de Deus e de Jesus, né? Mas, enfim, nós temos lá os nossos defeitos, os nossos pecados, que vêm desde o Gênesis, né? Mas Jesus vem sempre abrir uma porta, apontar um caminho, porque não quer que nós sofremos, né? E nem que os outros sofram por nós, né? Às margens da sociedade. Então, essa metáfora, naquele tempo, é um jeito de se fazer entender bem como nos nossos dias, né? Então, fica aquele mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, né? Jesus mesmo vai falar isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado. Não é fácil. Não é fácil, né? Vamos falar que é fácil? Não é fácil. Mas a partir do momento que essas condições, que nem diz o Wagner, mexe com a gente e gera em nós compaixão e misericórdia, se a gente ficar de mãos atadas diante dessa situação, só sentir compaixão e misericórdia é um sentimento meio fraco, né? Se a gente não toma ação. Então é preciso... Todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu não posso ir lá, mas eu posso falar. Se eu sou professor, eu posso dar aula. Ou no dia a dia do meu trabalho, eu posso dar alguns exemplos, alguma palavra. Sabe? A gente tem várias opções, né? Então eu acho que é isso, né? Eu coloquei com os itens, né? O amor ao próximo, né? É compaixão que leva à ação indiscriminadamente, né? Compaixão é uma ação indiscriminada. Pode ser preto, branco, índio, vagabundo, drogado, não importa. É gente como a gente, é filho de Deus e nosso irmão, né? E quando ele fala da indiferença, que ele vai separar, é aquele amor... o cara é cumpridor dos deveres, mas não tem olhar para os necessitados. Não faz parte do reino. Não está dentro da proposta do Evangelho. Então no princípio vai ser separado. É isso que Jesus quer explicar. No final de tudo, eu tinha um cliente meu, no Capivari, totalmente sem estudo, sem nada. Corri. Na porta da empresa dele grande, ele escreveu uma frase assim: no final, é entre você e Deus. Eu guardo isso, sabe? Então lá no finalzinho da fim da conta, que você chega lá, é entre vocês dois. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Então presta atenção em tudo que você faz, porque lá na frente, a conta você vai acertar ali. Então acho que até o último segundo, né? De repente, aquele arrependimento verdadeiro, né? Supõe que o amor de Deus é tão grande, Deus é tão misericordioso que vai compreender, mas não pode pensar dessa forma. No último momento eu vou me arrepender, não. Se você não se arrependeu, você cavou a sua sepultura, você optou por isso, não é Deus que castigou. Enfim, vamos é a catequese, mas é duro. Seguir o Evangelho é duro. Então vamos fazer parte de olhar com mais carinho para os irmãos mais pequeninos. Os irmãos mais pequeninos. Que é aqueles iguais. Ô Mário, ainda bem que Deus é brasileiro. Será que tem os jeitinhos? É só para descontrair. Perante Deus não tem brasileiro, não tem japonês, não tem índio, não tem tudo. E cada um no seu jeito de viver, né? Não adianta querer fazer o índio viver do jeito da gente, né? Assim, no começo, do descobrimento, entre aspas, descobrimento, né? Que eles falam descobrimento. Mas aquilo foi uma invasão terrível, né? Invadimos a terra dos com tudo. Então, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas, na verdade, não quero transformar a realidade do índio, né? Que ele tinha uma vida tão feliz, tão boa, né? Quisemos mudar, olha o que aconteceu, né? Não adianta a gente querer mudar as pessoas, nós temos que mudar. Essa que é a verdade. É o sentido da conversão. É aquele tropeço diário, né, que a gente tem que pensar bem no fim do dia. Poxa, hoje eu fiz uma coisa que acho que um filme muito legal. Acho que é isso, desculpa aí, falei demais. Muito bem, Mário. Ótimo. É bom ir abrindo o leque. E aí, ficou a Kelma e a Conceição. Quem quer falar? Eu vejo assim, esse evangelho me faz pensar assim, como se Jesus estivesse nos mostrando o caminho, né? Como que a gente vai chegar até ele, né? Vejo assim como um caminho. Ele deu o exemplo.
de ajudar os pobres, os doentes, os necessitados, dar roupa ao nu, entendeu? Ele nos mostrou o caminho. Isso que ele está pedindo para nós hoje, né? Nós temos que estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Só vai chegar até ele através dos nossos irmãos, né? Porque nós temos que estar atentos aos nossos irmãos necessitados, né? Visitar os irmãos, visitar os doentes, né? Dar roupa, dar comida para quem está com fome, né? Então esse é o caminho. Eu vejo assim, Jesus está nos mostrando o caminho para chegar até ele, né? Ele nos deu o exemplo e está ensinando o caminho. Ser solidário com os irmãos, ver a necessidade dos irmãos, procurar ajudar mais do que ser ajudado, né? Como na oração de São Francisco também faz lembrar, quando a gente pensa na oração de São Francisco, mais, console mais do que ser consolado, sobreviver. Então é isso que Jesus está pedindo para nós hoje. Isso que ele espera de nós, né? Ajudar quem precisa, né? Para a gente ver, ajudar os nossos irmãos. Só assim a gente vai chegar até ele. Muito bem. Kelma, quer falar? E assim, diante de tudo isso que vocês falaram, ainda a gente tem um desafio muito grande, né? E precisa contar muito com Deus para nos ajudar a vencer a vaidade, porque diante da ajuda, né, que muitas vezes a gente dá, muitas vezes tem um retorno daquilo, eu estou bom, eu estou fazendo melhor, né? Então, aquilo que a gente, que o Luizinho falou aquele dia, né? Somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer, né? Então, é isso, o caminho, com certeza o caminho para chegar até Deus é através da ajuda, né? De olhar para aqueles que precisam, mas também com esse cuidado, né? De não deixar que a vaidade faça com que a gente se sinta maior ou superior, né? Saber olhar nos olhos dos outros, sentindo que eles são iguais a gente, olha, é um desafio muito grande, né? É um desafio, o desafio de se fazer pequeno, mas não só pequeno em termos de condição financeira, mas de não se sentir, ou de não se fazer superior, né, ao outro, às vezes num olhar, ou num jeito, né? E aí, assim, uma outra coisa que eu vim pensando também, conforme vocês falaram, que às vezes a gente, eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, mas talvez em outro sentido. Muitas vezes também a gente julga as pessoas de acordo com a aparência, né? Isso já é uma coisa bem comum, né? Assim, mas também você olha naquela pessoa às vezes meio fechada, muda, aí você pensa, nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa muito chata, né? E como a gente tem uma tendência, né, a ser assim, né? Excluir às vezes as pessoas sem conhecer, né? E a vida nos dá oportunidade, muitas vezes, acho que Deus coloca essas coisas no caminho da gente, para a gente ir amadurecendo e entendendo que cada um tem uma história, né? De repente, aquela pessoa que a gente acha que é tão chata, aí na hora que você conversa com aquela pessoa, você vê, entende a história daquela pessoa, entende que ela tem talvez um motivo, às vezes, para ficar mais fechada, ou é tímida, ou é preocupada, sei lá, né? Cada um tem um... Então, assim, é um desafio muito grande, né? Amar o próximo. Estar com a ajuda de Deus, né? A gente superar tantas coisas na verdade humana. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho. Achei interessante, muito bonito o evangelho de ontem. Você estava terminando de fazer lá o presépio, né, Ilza? Eu fui celebrar ontem lá na Matriz
E vou falar um pouquinho dele para vocês. Você vê como é bonita a liturgia e vai se completando, né? Vai chegar no domingo, nesse evangelho de hoje, né? Então, olha que interessante, mostra assim, começa assim o evangelho. Jesus, olha que interessante, Mário. Jesus estava caminhando para Jerusalém, estava chegando perto de Jerusalém, né? E os discípulos de Jesus estavam preocupados, né, imaginando que o reino de Deus vinha logo, certo? Olha que interessante. Então, eles estavam esperando o reino de Deus aparecer, né? E Jesus, caminhando para Jerusalém, vem a falar para esses discípulos que estavam esperando o reino, certo? Olha que interessante. Daí ele conta uma parábola que dizia assim, né? Olha que bonito. Um senhor, né, estava para partir em terras distantes para ser coroado rei e depois voltar, né, para poder assim ver com os seus súditos, os seus empregados, os bens que ele tinha deixado. Então, antes dele partir, ele deixou 100 moedas para cada um dos seus funcionários, né? Diferente daquela outra parábola que eu refleti no outro dia, que um deixou mais, outro deixou menos, né? Esse daí não, deixou tudo igualzinho. Olha que bonito. Todos eles receberam 100 moedas, né? Então o rei parte para uma terra distante para ser coroado. Olha que interessante, coroado rei, e depois volta para, né, para cobrar dos seus funcionários aquilo que eles, né, fizeram com aquelas 100 moedas. Olha que bonito. O que ele estava falando? Uma parábola, né, contando para os discípulos. O rei, o Senhor era ele, né, que partiu para a terra distante, para junto do Pai, né, no céu, para ser coroado. Depois ele volta na ressurreição para cobrar. O que vocês estão fazendo? Né? Olha só que bonito. Então os discípulos estavam esperando o reino, mas quem tem que construir o reino é eles. É eles que têm que trabalhar para que esse reino... Então, eles estavam esperando de mão beijada, né, esse reino, mas não é, você tem que se colocar a serviço, né? Daí Jesus vem falar de uma historinha de novo, né? Olha que bonito. Ele não está cobrando nenhum deles, está contando uma historinha para ver se eles entendem, né? E aqui, mais uma vez, ele conta essa outra historinha para nós aqui, né? Novamente, para ver se a gente entende, né, Mário? E a gente continua patinando e acaba não entendendo nada e não fazendo o que ele propõe, né? Mas eu acho bonito a insistência, viu? Mas quantas histórias diferentes, parábolas, eu não sei quando ele consegue inventar tanto, né, Mário? Quantas e quantas que nós vimos esse dia todo aí, e essa cabeça dura aqui não consegue entender e fazer acontecer, né? Às vezes até entende, que nem os fariseus, né? Entende, mas não consegue colocar em prática, né? Fazer acontecer realmente aquilo que ele deseja, né? É uma tristeza, né? Mas tem que rir da nossa desgraça, viu? Tem que rir, né? Que não conseguimos fazer acontecer, né, Wagner? Tá bom, mas... A gente sabe o que é o certo e não cumpre, né? É o que Paulo falava, né? Paulo falava isso, né? Eu sei o que é certo, mas não faço. O evangelista Mateus, ele é focado, esse evangelho dessa comunidade é focado na justiça, né? Isso é claro pra gente. Então ele fala nas duas situações, está até grifado aqui na minha Bíblia aqui, ó. Então os justos lhes responderão. Jesus usa os justos, é aqueles que fizeram as boas ações. Exatamente. Esses são, né? Então quem vai pro céu, que nem dentro do pessoal aí, o céu, né? Quem vai para junto de Jesus, o que faz a vontade dele, são os justos, né? E lá embaixo os outros, né? Vão falar, vão perguntar. Então é essa, né? É interessante então a questão da justiça. A justiça também é fruto do amor. A partir da justiça que você começa a ter essa visão, né? É verdade. O justo é aquilo que Deus quer de bom, né? Aquilo é o que é justo. Então não é justo uma pessoa ter fome, não é justo a pessoa não ter roupa, exatamente, não é justo a pessoa não ter casa.
A gente tem que ter esse olhar sem julgar. Essa que é a proposta aqui, né? É verdade. Esse Mateus é terrível, essa comunidade aqui não é brincadeira não. Então, o evangelho de ontem que eu falei para vocês é de Lucas, né? Então ele já mostra de uma outra Lucas, forma. Né? É que o Mateus é focado na questão da justiça, né? O centro do evangelho dele no capítulo 5, versículo 20, né? Quando Jesus fala, né? Eu vos asseguro que a vossa justiça não ultrapassará a dos escribas e a dos fariseus. Olha. Não entrarei no reino dos céus. Olha. Esse é o centro do evangelho de Mateus. Guardem isso, capítulo 5, versículo 20. Aí é o centro do evangelho de Mateus. Muito bem. É muito interessante isso, né? Vocês lembram daquele filme No Quarto Sábio? Um versículo. Lembra do Quarto Sábio que nós assistimos uma vez aí, né? Estão lembrados daquele filminho? Como que chama? O Quarto Sábio. Quarto Sábio. Tinha 3 reis magos, esse daí era o quarto. É um filme, vocês estão lembrados, né? Daí chegava no finalzinho do filme, né? E Jesus aparece para ele e ele estava procurando Jesus, né? O filme inteiro ele passa procurando Jesus e não consegue encontrar, né? Mas daí ele, durante o filme ele ia ajudando todo mundo, né? Ele ia distribuindo seus bens, todo o tesouro que ele tinha, né, que ia entregar para Jesus, ele ia distribuindo durante o filme, né? E no final ele está quase morrendo, Jesus aparece para ele, né? Conversando com ele, e ele agradece, né? Jesus agradece por tudo que ele fez por ele, né? Mas como? Eu não fiz nada, né? Não, daí ele repete, todas as vezes que você ajudou um dos pequeninos, tudo aquilo que ele foi fazendo durante o filme, né? Ele vai falando, né? Foi a mim que você fez, né? Então, muito bonito também. Até uma música de São Francisco, né? No rosto do pobre, no rosto do também, assim. Eu vi Jesus nessas condições, no rosto do pobre, no rosto do sofredor. Bonito, né? Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Tá bom, gente. Daríamos para nós ficar refletindo. Acho que é bom nós dar uma refletida depois, né? Porque às vezes nós passamos para amanhã e esquecemos do hoje, né? Do ontem, né? Das coisas que nós já vimos. Aí tem que estar sempre refletindo para a gente não voltar nos erros, né? Ou tentar melhorar a cada dia. Tá certo? Então, podemos encerrar? Vamos ver quanto falta aqui, se dá tempo de encerrar. 6 minutos. 6 minutos, então dá tranquilo, né? Dá. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Voltamos aqui online de novo, né? Por causa da chuva, né? Tá certo? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Com toda certeza Ele fez tudo isso acontecer e nós nada fizemos, né? Como nós sempre gostamos de falar, somos servos inúteis, é Ele que faz tudo acontecer, né, na nossa vida. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Como é de costume, pense em alguém que esteja precisando dessa bênção, alguém que nós conhecemos, uma família,
também por aqueles que já partiram, né? Rezemos por eles, por seu Arnaldo, todos os nossos irmãos da fraternidade, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja com todos vocês. Amém.